Se você, assim como eu, ama ler livros gigantes, esse vídeo é perfeito para você, porque eu vou finalmente responder a tag calhamaços. É uma tag bem antiga aqui no BookTube, que consiste em 15 perguntas. Eu já vi praticamente todos os canais de BookTubes, assim, respondendo essa tag. Acho que eu devo ser um dos pouquíssimos, se duvidar, o único canal que ainda não respondeu. E eu acho que eu ando impactada com alguma das minhas últimas leituras. 2026... eu já costumo ler calhamaços, mas 2026 é um ano que eu tô lendo mais calhamaços, fora do normal. E são leituras que vêm me impactando bastante. E agora, nesse segundo semestre, tem vários calhamaços que eu estou para ler. Pois bem, momento perfeito para responder essa tag, então. A primeira pergunta consiste em maior livro da sua estante que já leu. E é claro que é um maravilhoso favorito da vida, um dos favoritos da vida, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Foi a minha melhor leitura agora do primeiro semestre de 2026. Já venho panfletando para vocês desde que eu concluí essa leitura. Então é um livro que eu vejo que o Victor Hugo escreve de uma forma simples, mas extremamente poética. É um livro que fala sobre a humanidade. Então é impossível você não se apaixonar pelos esses personagens. Eu sei que tem aquele receio, porque é um livro gigante de mais de 1.500 páginas nessa minha edição aqui da Martin Claret, que eu amei fazer a leitura, que tem aquelas chamadas digressões de Victor Hugo, mas é um livro que vale cada esforço, cada empenho ali, porque é uma mensagem muito linda que o Victor Hugo passa aqui por meio desses personagens, principalmente a gente acompanhando Jean Valjean nesse processo dele de redenção. Um homem que foi condenado às galés por roubar pão para alimentar os sobrinhos, e quando ele volta disso, quando ele encontra a figura do bispo, né, que vai fazer a transformação na vida dele, é algo sensacional, brilhante. Você nunca mais vai esquecer esses personagens, principalmente o Jean Valjean, que virou um personagem, sim, favorito da vida, com certeza. E Victor Hugo, um dos autores favoritos. Eu quero ler tudo do Victor Hugo. A segunda pergunta é, maior livro da sua estante que não leu? E essa é bem fácil. Normalmente os maiores livros da estante ficam entre Os Miseráveis e Guerra e Paz. Nesse caso, nós temos Guerra e Paz, do Tolstói. Nessa aqui é uma edição da Companhia das Letras, né, que tem esse box, que tem os 2 tomos aqui, com tradução do Rubens Figueiredo. Tá, eu sou apaixonadíssima por Tolstói, gosto bastante de literatura russa, então venho ensaiando fazer essa leitura há um tempinho aí. Eu sei que ela vai me demandar aí uma bocada aí de tempo, que é um pouquinho mais desafiadora do que as outras obras do Tolstói, até porque é sua grande obra-prima. Então eu panfleto bastante Tolstói por aqui, os contos do Tolstói. Ana Karenina é um dos meus livros favoritos da vida. A Morte Vem Lit gosto bastante. A Felicidade Conjugal. E eu sei que vou, assim, me apaixonar bastante por essa leitura. Então venho sempre guardando ela para um momento bem especial. E eu acredito que vai chegar isso ano que vem, em 2027. Ela vai estar indo minhas metas de leituras, com certeza. A terceira pergunta é, calhamaço que tem medo de ler? Para essa categoria, escolhi com certeza A Montanha Mágica, de Thomas Mann. É um livro que muitas pessoas falam que essa subida, essa escalada, ela é desafiadora, mas muito recompensadora, né? Então, é um livro que vai falar de assuntos que eu gosto muito, né? Tem aspecto filosófico, é um livro que tem essa ambientação na Primeira Guerra Mundial, que não é tão falado assim na literatura, né? A gente acaba tendo um foco maior na Segunda Guerra Mundial. Então, a questão do tempo aqui é medida de forma bem diferente. Então, a maneira que o Thomas Mann já é mais difícil de ler o Thomas Mann por si só. Não todo mundo agrada a relação à escrita dele. Então, eu acho que a questão do medo, né? Quando a gente pensa em livro que tem medo de ler, calhamaço, clássicos mesmo de forma geral, eu acho que tem esse sentimento. Para mim, no sentido, é o que eu tenho, eu penso quando falo assim, medo de ler. É um livro que eu quero muito, que eu talvez tenha aquela uma expectativa elevada, mas eu já vi muitas pessoas falando que desistem, que abandonam no meio do caminho. Então talvez eu fique com aquele sentimento, eu não quero pegar esse livro porque eu não quero abandonar essa leitura. Eu sei que ela é desafiadora, vai me demandar tempo, e aí ficou com aquele sentimento, não, acho que não é a hora, acho que é esse medo, é o medo de abandonar uma leitura. Tá? Então acho que não é nem o medo de encarar a obra, mas sim de eu querer tanto ler essa obra, tanto encarar esse desafio literário, mas ter esse receio de acabar desistindo por algum motivo. Então é um livro que eu sempre falo, eu quero ler, mas acabo deixando para depois. Pois bem, A Montanha Mágica fica nesse quesito com certeza. A quarta pergunta é, calhamaço que tem fissura para ler? E essa eu acho que é bem fácil, até porque todos aqueles calhamaços da minha estante, que eu tentei trazer vários aqui, mas tem muitos que ficaram de fora, porque eu sou a louca dos calhamaços. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só dos calhamaços da minha estante, e eu não sei nem como teria que fazer dessa forma, tá? Mas eu tenho fissura para ler todos aqueles que eu não li. Mas eu separei aqui para falar
3, tá? Tem algumas categorias que eu vou dar uma ligeira roubadinha, tá? Mas são aqueles que eu tô assim, ai, louca, tenho altas expectativas. Sempre que eu falo aqui no canal, sempre me recomendam bem. Parecem ser leituras super viciantes. E são leituras que eu estou para começar agora, tá? Em breve, já comecei a dar uma folhada, tal. A primeira delas é O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse livro está nas minhas metas dos 12 livros para 2026, então é uma leitura que vai sair muito em breve, tá? E essa minha edição eu acho lindíssima, tá esgotada, tá? É um box da Nova Fronteira, ele é brochura e ele é dividido em duas partes, né, em 2 tomos. Deixa eu tirar aqui pra vocês. E eu acho assim, já separei inclusive as metas aqui pra mim, as partes do livro. Então ele é dividido em dois blocos, né, em 2 tomos. Então que facilita bem a leitura, então por isso que ela fica bem mais confortável. Então assim, estou louca toda vez, assim, quando eu falei pra vocês que eu queria ler esse livro nas minhas metas de leitura para esse ano, muitos de vocês falaram, você vai amar acompanhar a Scarlett, essa menina mimada, o amadurecimento dela. E assim, é um livro que é muito favorito de várias pessoas, o filme também é muito querido, então altas expectativas com essa leitura com certeza. Além disso, né, esse aqui que está na minha meta de leitura, tem 2 outros livros que surgiram por estar participando de grupos de leitura, coisas do tipo. O primeiro deles é o Middlemarch, da George Eliot, né, que é o pseudônimo da Mary Ann Evans. E essa aqui, inclusive, é o seguinte, eu comecei a fazer a leitura na minha edição da Pinar, que eu apoiei há um tempo atrás, né? Logo quando teve o Catarse da Pinar, eu apoiei, e eu não estava gostando da tradução. Tava empacando muito a minha leitura, tá? Eu até fiquei na dúvida. A sorte que eu já tinha essa outra edição aqui da Martin Claret, que eu recebi há um tempo atrás, bastante tempo deles, na verdade, né? E eu acabei gostando mais, achando mais fluida essa leitura. Então eu já inicializei, mas tô bem no comecinho dessa leitura, tá? É um grande romance vitoriano. Esse meu romance aqui, ele me chama muita atenção justamente porque ele se configura sempre nas listas de várias listas que elas aparecem. Inclusive, uma que eu fiz recentemente aqui no canal, falando do The Guardian, foi eleito o melhor romance. Então, ele tá sempre entre os mais queridos de vários escritores, como a Virginia Woolf, enfim. Tem vários outros escritores que apontam o Middlemarch como uma grande obra. E a romance vitoriano tem um grande paixão por esse período, né? Então, altas expectativas. Então, tem fissura para ler e vai sair muito em breve essa leitura. E o outro também, que eu já comecei a ler, é esse aqui do Wilkie Collins, que é A Mulher de Branco. Ele teve nas minhas metas do ano passado, mas eu já separei aqui, inclusive, também as minhas metas, já separei as minhas partes aqui de leitura. Então, também aqui é um que eu tenho fissura, que eu sei que é um livro que daquele estilo que você não consegue parar, porque tem aquele clima de mistério do Wilkie Collins, tem todo esse esquema de época, né, de era vitoriana também envolvido. E o Wilkie Collins é um escritor que eu tenho certeza que quando eu começar a ler, eu vou querer ler tudo dele. A sorte é que eu tenho outros livros aqui na estante do Wilkie Collins, porque eu tenho aquele sentimento de mesmo quando eu ainda não li um escritor, que eu sei que eu vou gostar de ler todas as obras dele. Livro grande, capa linda. Essa aqui eu penei pra decidir, tá? Porque eu sou geminiana, então é difícil decidir um só pra responder cada categoria. E eu também não queria repetir. Mas eu acabei tendo que repetir nesse caso, porque eu sou apaixonadíssima nessa capa aqui do Conde de Monte Cristo, da Alexandre Dumas, que é um dos meus favoritos da vida, então ele vai aparecer muito em breve aqui em outra resposta. Mas essa capa aqui do Clube de Literatura Clássica eu acho a coisa mais linda. Inclusive é um livro que eu queria ler há muito tempo, e quando chegou essa edição ano passado aqui em casa, eu não pensei 2 vezes, abri o livro e comecei a ler todos os detalhes que tem. Quem lê o livro depois consegue perceber todos os detalhes aqui, as espadas. Aqui no verso aqui, olha, todo o saber humano está nessas 2 palavras, esperar e ter esperança. Assim, eu acho essa edição perfeita, remete muito à Bíblia também, algo muito referente nessa leitura. É um livro extremamente viciante, mas daqui a pouco eu falo melhor dessa leitura aqui em outra categoria, mas eu sou apaixonadíssima. Livro grande, capa feia. Eu tenho alguns livros aqui que eu não gosto tanto assim da capa. Um deles que eu poderia citar é a coleção de Tolstói, que sai pela Companhia das Letras. Eu acho linda a lombada, tá? Mas eu não gosto do projeto gráfico, assim, das capas. Mas eu não queria repetir, tá? Então eu pensei em outro que eu tenho, que é o Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Eu acho bonito a foto por trás. O que me incomoda não é que eu acho essa capa feia, não. Mas me incomoda é essa letra aqui, o título de Norte e Sul. É um livro que eu também tenho muito interesse em ler, até porque quem gosta muito de Orgulho e Preconceito, gosta muito de acompanhar essa história, que é um pouco inspirada de alguma forma, mas ela vai se passar num período industrial.
Então, é um livro que eu também fico sempre deixando pra depois, mas eu tenho certeza que vai ser favoritado. Mas assim, eu não gosto dessa capa não, essa cor aqui me incomoda bastante. Eu acho que isso aqui acaba fazendo que eu queira deixar sempre essa leitura pra depois. A sétima pergunta é: calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Assim, não é que eu tenha livros abandonados. Tem livros que ficam lá, sabe? A gente compra aquele no calor da emoção, sabe que valeram um dia, mas acaba deixando pra depois. Mas eu vou dizer que eu tenho vergonha de um, porque é um escritor que eu gosto muito, que eu tô sempre comprando, inclusive, outros livros dele e passo outros livros na frente. E esse aqui é um grande, assim, favorito de muitas pessoas que amam esse escritor. Estou falando do Stephen King com o seu It, a Coisa. Então ele está abandonado porque tem muitos anos que eu já comprei esse livro, eu não sei porque eu nunca pego para ler. Então eu pego outros livros do King, vai aparecer outro King aqui. Sempre tô lendo assim uns 2 King por ano, mas eu não sei porque eu fico assim. Eu acho que é a mesma coisa que acontece comigo com a Agatha Christie de não pegar e não sobrou nenhum dela que é considerado um grande favorito de todos. Eu acho que eu fico querendo guardar esse livro porque todo mundo que lê fica sendo o favorito do escritor. Então, eu acho que tá chegando na hora de eu tirar isso, desencalhar esse livro. E assim, todo mundo fala super bem. Então, assim, altas expectativas, com certeza, com essa leitura, mas ele tá encalhadinho na minha estante. Mas eu não sei porquê, gente, eu amo Stephen King. Então, não sei, não tem explicação. Tem coisas que não tem explicação que acontecem na nossa estante, não é mesmo? Oitava pergunta é: calhamaço que leu e não lembra quase nada, ou que quer reler? Nesse caso, eu vou responder de um que eu li na época da escola. Ensino fundamental ainda. Então, assim, tem muito tempo que eu li Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Então, de novo, Dumas aparecendo, então, com o Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros. O Dumas tem aquela escrita super envolvente, cheia de ganchos, os capítulos curtos, viciantes, como fosse novela mesmo, até porque ele escrevia desse formato aí de folhetim. Então, Os Três Mosqueteiros é aquele livro de aventura que te deixa todo instigado ali, de não querer realmente largar essa história. E me apaixonei ali por conhecer os personagens como Athos, Porthos, Aramis, o D'Artagnan. Eu lembro que eu fiquei tão louca pela história que eu pegava todos os tipos de filmes relacionados aos Os Três Mosqueteiros na locadora. Então, assim, tem muito tempo que eu li essa história e eu quero muito reler e dar continuidade, né, na saga, né? Então, não somente Os Três Mosqueteiros, mas como leu 20 anos depois, e também os 3 livros que compõem O Visconde de Bragelonne. O último calhamaço que leu, e eu vou responder com uma leitura que eu concluí agora recentemente em julho, que é David Copperfield do Charles Dickens. Esse livro é aquele romance de formação que você acompanha David Copperfield desde o momento que ele nasce. Então, assim, você vai acompanhar todas as frustrações, todas as suas dores, suas conquistas, seus amores, tudo. É a maneira que o Dickens vai escrevendo, constrói esses personagens, todos os personagens em volta dele, você fica com saudade desse livro, desse ambiente. É aquele livro que você quer tomar decisões por ele, você fala, não é possível que você é tão ingênuo. Então você se apega, se afeiçoa. Então é uma leitura que eu acabei de concluir e tô com um carinho enorme, ainda tô muito apegada a esses personagens. E assim, como eu disse pra vocês, a sorte que eu tenho outros livros do Dickens, né? Tem vários outros órfãos aí para serem lidos do Dickens. Então, é um livro que me conquistou bastante do início ao fim. Agora, a 10ª pergunta é: o último calhamaço que abandonou. Abandonar é uma palavra muito forte, então eu não costumo abandonar livros. O que acontece eu faço aquela famosa piriguetagem literária e acaba que eu tô com vários pratinhos ali para equilibrar, né? Vários livros para dar conta ao mesmo tempo, e dependendo da época do ano, acaba que realmente não dá conta, e algum livro acaba ficando esquecido, deixado para lá, vira o ano e você acaba daquela, não vai para frente, você nem lembra mais que começou aquela história. Então, vou falar para vocês que é Casa de Folhas. Eu sempre esqueço o nome do escritor, que é Mark Z. Danielewski. Enfim, esse livro aqui é um livro que eu fiquei louca, porque eu já via falar assim muito bem dele, só que não tinha mais publicação dele por aqui. E aí eu falava, gente, qual editora que vai publicar? Todo mundo falava assim muito de Companhia das Letras, Darkside. Quando a Darkside lançou esse livro, eu fiquei louca por uma oferta, fiz a aquisição. É um livro até caro e tal, justamente por causa da diagramação, que ele é todo diferentona. Então, é um calhamaço, porém tem páginas assim, sabe, com uma frase só, tem toda uma construção. É um livro que tá dentro de uma outra história, né? Eu lembro que tem tipo. É um material sendo contado, tá vendo? Inclusive até muda a letra, a fonte aqui, tá?
E aí eu vou ter que reler, eu lembro muito pouco agora já da história. Então é uma casa que ela é grande, ela é maior por dentro do que é por fora, então tem vários elementos aí que contrariam as leis da física. E eu cheguei a ler algumas poucas páginas, então eu cheguei até a ler a página, deixa eu ver aqui, até a página 15. Então eu vou ter que voltar isso aqui no que eu fiz na leitura e depois encarar. Então é como se uma pessoa que encontrasse alguns manuscritos, alguns documentos aqui que vão contar essa outra história sobre essa casa. Dizem que esse livro é sensacional, que dá um certo pavorzinho quando vai lendo essa história. Então tem algumas imagens aqui no final também. É uma edição super caprichada, inclusive, tá? É um livro que eu fiquei com muito interesse, como eu disse pra vocês, mas ele tem umas coisas bem doidas aqui na diagramação, mas que fazem sentido, né, pra quem faz a leitura, tá? Mas esse aqui ficou abandonado, mas não é assim, eu quis abandonar de propósito, não tava gostando da leitura não, tá? É porque realmente, eu lembro que eu peguei fim de ano, então encaixei com outras leituras, e fim de ano é aquele corre-corre. Pois bem, não deu pra concluir, pretendo voltar, não sei quando, não sei, provavelmente esse ano não vou conseguir, tô com outras leituras pra fazer, mas vamos lá, de repente se você me encorajar aqui nos comentários, quem sabe eu consigo encaixar aí nas minhas leituras, né? Livro grande que leu muito rápido. Eu vou citar aqui 2 livros, porque eu tô repetindo um escritor, então eu gosto também de trazer uma outra indicação para vocês. Então, vou falar de 2 escritores aqui, 2 livros, tá? O primeiro deles é Trocas Macabras, do Stephen King. É um livro de praticamente, 700 páginas? 650 páginas. Eu li esse livro em 5 dias mais ou menos, era um ritmo ali de mais de 100 páginas por dia, eu não conseguia largar essa história. Eu sempre indico, inclusive, para vocês como um livro viciante, tem todo um aspecto ali de pacto fáustico envolvido nessa narrativa, o personagens ali sendo meio que manipulados de alguma forma para pregar peças nos outros moradores dessa cidade de Castle Rock, as consequências que isso vai dando nos personagens, e vai virando uma bola de neve tão grande que você quer saber assim, como que isso vai acabar, quando essa pessoa atacar essa outra, como que vai ser, como que vai ser essa revanche, gente. É muito instigante essa leitura, eu gostei. É um dos meus favoritos do King que eu já li. Então, assim, um baita queridinho. E outro aqui, também eu escolhi mais ou menos nesse tempo, assim, uns 4 dias de leitura, é Mulherzinhas, da Louise May Alcott. Esse livro já te prende não por reviravoltas, por essa adrenalina, né? Mas é um livro tão conforto pro coração, tão gostoso. Vai falar na saga dessas irmãs, das irmãs de Marte. Ele começa, na verdade, no Natal. Eu lembro que eu estava lendo esse livro em janeiro. Então, assim, eu devorei essas páginas. Nessa minha edição da Martin Claret, são em torno de quase 700 páginas. Então, também foi uma leitura super fluida. Eu não conseguia largar, me emocionei, chorei, ri, me diverti horrores. Então, é um livro que me despertou várias emoções e tem lembranças maravilhosas com essa leitura. Agora, livro grande que leu devagar. Nesse caso, é a Ana Karenina, do Tolstói. Nesta edição também, que poderia se configurar entre uma capa bonita, né, livro grande e capa bonita. Eu acho belíssima essa edição da 34, com tradução do Irineu Franco Perpétuo. Inclusive, na verdade eu tenho, tá, a Ana Karenina da Companhia das Letras, né, dessa mesma coleção de Guerra e Paz que eu mostrei anteriormente. Mas eu lembro que quando chegou essa edição aqui em casa, eu recebi da própria editora, inclusive, eu fiquei tão apaixonada com essa cor aqui, desse azul, com essa imagem aqui. Eu falei, é essa edição que eu vou ler. E eu amei a tradução do Irineu, gostei muito dessa história, mas é uma leitura que eu fiz devagar, não tô falando assim que eu demorei meses e tal. Eu falo assim devagar porque é uma leitura que me pegou. Eu não tava em um projeto, né, de organizar uma leitura conjunta, como no caso dos Miseráveis, o Conde de Monte Cristo, em que eu tenho que me segurar ali nas metas para ir produzindo material. Então esse livro eu tava meio que devagar, eu acho que é porque foi início de ano que eu peguei para ler, então eu ainda não tava aquele gás todo, né, de leitura de início de ano. E também o fato, né, de ser literatura russa, de ter aquela questão dos nomes, né? Mais de uma forma de se referenciar ao mesmo personagem. Tem vários personagens aqui, mas também está ao mesmo tempo impactada com a escrita do Tolstói, apaixonada pela história, ser 2 histórias paralelas acontecendo aqui, e acabou que eu acabei lendo um pouco mais devagar em relação à quantidade de páginas, e por estar armando tanto a leitura do que eu de costume, né? Que seria quando eu tô apaixonada por uma leitura. Mas assim, eu devo ter lido o quê? Não chegou a passar de um mês a leitura não, tá? Mas pra mim, isso que eu quero dizer, por essas características todas, isso pra mim foi uma leitura devagar. Por exemplo, o Conde, eu levei uns 3 meses lendo porque eu organizei um projeto de leitura conjunta. Os Miseráveis foram 5 meses lendo. Mas, isso que eu te falo, projeto, então tem as metas que eu estabeleço pra fazer a leitura. Esse aqui não tinha essas metas, foram minhas mesmo, então li devagar por isso. Calhamaço, que deixou uma saudade imensa. E nesse aqui, eu vou ter que falar
com certeza, do Conde de Monte Cristo. Eu não vou pegar aqui da pilha, senão vai tá arriscado a cair isso tudo. Então, Conde de Monte Cristo, eu fiz a leitura ano passado, então já tem um ano que eu concluí essa leitura. Eu tenho saudades ainda de todos os personagens, do Conde, do Abade Faria. É uma leitura assim que eu quero revisitá-la, não quero demorar depois muito pra revisitá-la. Mas quando eu tô com saudade, volte e meia eu assisto aquele filme, uma adaptação de 2004, que eu gosto muito, apesar de ser bem diferente do livro, eu gosto muito daquele filme. E também eu acabei de ler Os Miseráveis, mas sabe aquele livro também que você quer voltar para a história e me deixa saudades? Mulherzinhas também me deixa bastante saudades. David Copperfield também me deixa bastante saudade. Eu acho que esses livros que mexem com a gente, que nos tocam muito pela profundidade, por alguns personagens, esses livros, né, os calhamaços, eles têm muito isso. A gente passa muito tempo com alguns personagens ali, a gente se afeiçoa com aquela escrita, com aquele ambiente, com aquele cenário, com aquela época, com aquela personagem mesmo. Ele fica quase seu amigo ali, então é muito real pra você. Então ele deixa saudade bastante, com certeza. Agora, a pergunta 14 é: calhamaço que te fez chorar? Essa aqui, né, tem duas leituras que eu me lembro bastante. Uma foi agora recente, é Os Miseráveis. Então, acompanhar alguns acontecimentos da história. Quem já leu vai entender muito bem. Tem ali o momento perfeito ali lá pro final também. Você vai chorar, não tem como. E outros acontecimentos na vida do Jean Valjean, no início da história, que você vai pegando ali, você fica aquela tristeza. É uma tristeza da humanidade, do como a sociedade trata essas pessoas vistas como miseráveis. Então, é uma tristeza por várias coisas, tanto por coisas que vão acontecendo com o personagem, que você tem essa afeição muito grande, mas você também tem aquela choro da tristeza perante a sociedade mesmo e como ela maltrata. Momento relacionado a Fantine também é de doer, doer a alma, que acontece com a Fantine ao longo da história também. Então, assim, com a Cosette, tem vários acontecimentos ali bem pontuais. Só de eu falar agora com vocês, eu vou lembrando da cena. Então, assim, quem leu vai me entender perfeitamente que é um livro que nos deixa chorando. Outro também, Mulherzinhas. Eu falei pra vocês que eu me diverti lendo a história, mas tem alguns momentos ali, um momento bem específico também pra quem leu vai saber que eu tô falando, que é de chorar, de cortar o coração. E a última pergunta é: próximos calhamaços, a lista de futuras leituras. Então, eu falei que eu tô com fissura pra ler obras como, e porque tá na minha lista de metas de leitura desse ano, O Vento Levou, tá? Então é uma próxima leitura que eu tô pra começar agora. Miramart eu já comecei, A Mulher de Branco também, então essas 3 leituras com certeza vão sair agora, tá? E agora eu vou citar 2 outras aqui que estão nas minhas metas ainda desse ano, tá? Sim, sou audaciosa, vocês sabem que eu sou assim, isso me ajuda a ter gás, me motiva, mas oremos que vai dar tudo certo, tá? A próxima delas aqui é Shogun, do James Clavell. Eu falei também na minha meta dos 12 livros para esse ano. É um senhor calhamaço, é uma história que se passa no período feudal japonês, então tenho muito interesse, principalmente quando eu assisti o trailer da adaptação. Então, desde então, tenho isso muito na minha cabeça. Acredito que vai ser uma leitura que vai me conquistar bastante. A outra aqui é As Benevolente, do Jonathan Little. Na Segunda Guerra Mundial, é uma história que é contada a ponto de vista do Carrasco. É um tema que eu gosto muito, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, essa leitura, inclusive, eu já dividi aqui em algumas possíveis metas, algumas partes aqui também. Então, quando eu já começo a fazer isso com o livro, é porque já tá no potencial ali, já de, engatinhando ali a leitura com certeza. E um livro que eu comprei recentemente, e que estou num grupo de leitura conjunta, né? Charles Dickens, né? De novo Dickens, né? Mas ele combina muito com leitura de fim de ano. Então, eu tô no grupo da Sabrina, lá de Manaus, e que vai ser a leitura de novembro a dezembro do grupo dela, do Patricinhas Literária. Que é esse aqui, que é A Vida e as Aventuras, de Nicholas Nickleby. Então, eu comprei, porque é um livro que já tinha no meu radar, como eu disse pra vocês, eu tenho minha coleção do Dickens e tô sempre querendo aumentar e ler mais Dickens, tá? E, pois bem, tá aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então, não é minha prioridade máxima. Minha prioridade máxima são esses outros que eu falei anteriormente, mas tá isso aqui, de repente, para o livro conforto aí,
de final de ano. E essas então são as minhas respostas. Eu quero saber se vocês gostaram, se vocês concordam comigo, quais seriam as respostas de vocês aqui nos comentários. Então fique à vontade para responder essa tag aqui nos comentários, pra gente conversar, trocar ideias. E se também essas obras aqui que eu citei, vocês já leram, têm interesse em ler, quem sabe sai algum projeto de leitura aqui conjunta. Então vocês vão comentando títulos que vocês têm interesse talvez de ler comigo, desses que eu citei, tá? Então, de outros calhamaços também que eu citei por aqui durante o vídeo. Vai ser muito bom fazer essa troca com vocês, tá bom, pessoal? Lembrando, se você gostou desse vídeo, dessas indicações, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de hypar esse vídeo, é muito importante, tá bom? E os links de todos os livros que eu citei estão aqui no box de descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.